Começando mais um Fora de Sala, eu sou a Maria Fernanda. Eu sou o Pedro. Eu sou a professora Regininha, professora de Biologia, Ciências. Trabalhei 20 anos aqui e estou aqui com muito prazer. A gente queria primeiro agradecer a disponibilidade, né? Você é a primeira pessoa de fora do colégio que a gente está trazendo, sabe? Puxa, que orgulho. Foi um pedido especial nosso. Também foi... A gente queria deixar uma menção aqui à Thalita, que hoje eu estou no lugar dela aqui substituindo ela, porque, bom, infelizmente a gente teve uma confirmação de um caso de Covid Ela me contou. na sala dela, né? Infelizmente não está podendo estar aqui, por isso que sou eu hoje gravando. Então aqui, beijão, Thalita. Tomara que você goste desse episódio. Ela queria muito que fosse ela queria muito, aliás, era tipo, a gente tem vários professores que tipo, são pedidos nossos pra estar aqui e a gente tá aqui na frente das câmeras, e você era um pedido dela. Ela que até conseguiu ir na coordenação. Esse episódio e que ela tem um carinho gigante. Com certeza. Que bonitinha. Ela é uma pessoa muito especial. Eu ainda hoje eu dei uma mensagem para ela que ela se cuide, né? Observe os sinais, porque nós estamos ainda numa pandemia, infelizmente, né? E como é que foi pra você a pandemia, Regininha? Olha, eu tive dois momentos. O primeiro momento foi o momento mais terrível, foi o isolamento. O isolamento nos pegou assim, me pegou de um jeito que vocês não imaginam. Eu sou uma pessoa sociável pela minha própria natureza, falante, gosto de estar com gente. E assim, eu dei tchau para a turma, para os meus alunos, eles podem confirmar. Estudem, sexta-feira tem prova, e nunca mais eu entrei aqui. Eu fui entrar aqui no mês passado. Foi quando você veio? Isso, eu vim aqui e foi um momento muito feliz da minha vida. Então, este momento foi o pior. Isolamento, ficar sem ver filhos, gente. Fiquei sem ver meus filhos, netos, né? Fiquei sem ver genro, nora. E você amava? Você Nossa, falava deles? muito. O meu único irmão, eu só tenho um irmão, você sabe que sou de uma família enorme, mas todos já faleceram, porque eu sou caçula, então vocês podem imaginar. Então ficamos eu e o Chiquinho, o famoso Chiquinho que eu sempre contava as histórias, ele está inteiraço, mas isolado também. Eu fui ver o Chiquinho, gente, há 2 semanas, há 1 mês atrás, quando infelizmente perdemos o meu genro. Caramba! Infelizmente, foi uma dor profunda, foi um divisor de águas na nossa família, sabe? Vai ser um Natal sem um membro da família. E é como eu digo, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai nos mostrar por que um jovem daquele, bem-sucedido, bonito, carismático, saudável, atleta, foi, né? E eu, com toda essa idade, fiquei. O bom Deus sabe. Então, esse foi o meu momento difícil, foi esse. Quando as coisas começaram a clarear, daí eu comecei a ter medo pelos meus filhos, porque eles começaram a retomar vagarosamente a vida deles, sabe? Então eu comecei a ficar muito angustiada por eles e pelo meu marido, que daí não dava mais para ficar ele longe do trabalho dele muito tempo também. Então foi isso, esses 2 momentos. E eu acho que foi a pior coisa, enquanto humanidade, né, que esse planeta sofreu, que nos isolou, nos trouxe um medo que a gente desconhecia, um horror. Mas, tudo passa nessa vida, está passando, vai passar, então é isso. Mas tem um momento bom, tipo, alguma coisa que você aprendeu na pandemia? Aprendi muita coisa, eu vou dizer para vocês o que eu aprendi. Eu aprendi a ser paciente, coisa que eu nunca fui na vida. Eu aprendi a ter paciência, a aguardar, esperar os momentos. Outra coisa que eu aprendi foi depender. Eu nunca dependi de ninguém para exercer o meu ofício. E eu precisei depender do Anderson. Quem que é Anderson? O Anderson é o professor que me substituiu. Ah, tá. Do Belete, do Graciano, que foram assim fundamentais. A noiva do Anderson, que também é professora aqui. Então, essas pessoas, sem contar na disponibilidade da Alessandra e da Raquel. Elas foram assim maravilhosas comigo. E por causa disso é que eu pedi para sair, entende? Eu pensei, não, eu não posso ficar assim onerando essas pessoas com mais essa carga, entende? Mas eu aprendi a pedir. E eu não fazia isso, sabe? Eu não fazia.
eu preferia resolver as coisas sozinha, me achando assim, não, já sei tudo, ninguém sabe tudo. Isso é outra coisa que eu aprendi. Você deu um pouco de aula online ou nem chegou a dar? Não cheguei a dar, porque a Alessandra daí resolveu que eu fazia toda a parte burocrática, né, exercícios, provas, tudo que vocês possam imaginar, tarefa online, tudo eu corrigia, eu via, e ele dava as aulas. Entendi. Sabe? Assim ele pegou também uma boa prática, né? E na hora das provas a gente discutia, eu assistia às aulas dele, sabe? Legal. Assistia tudo para eu também me inteirar como que estava sendo passado, né, pelo conteúdo. Foi uma experiência boa, sabe? E eu poderia até ter gravado, mas eu fiquei insegura. Ah, com certeza. E como eu nunca fiz nada pela metade na minha vida, eu pensei, não vou começar agora. Então, mas foi um momento, por incrível que pareça, bom. Porque eu aprendi. Como é que foi, assim, tipo, você não disse que não chegou a realmente dar um online, mas, tipo, foi uma parada muito brusca, eu imagino. Foi. 20 anos em sala de aula. 52. 52, mais 20 aqui no colégio, né? 20 aqui. E, depois de tanto tempo, como é que, tipo, foi parar de pisar no tablado? Horrível. Só tem uma palavra, horrível. Foi uma experiência horrorosa, que eu não gostaria de repetir aquele momento. Porque, como eu disse para vocês, eu saí e disse, gente, estudem para a prova, sexta-feira vai ter prova, só que não teve sexta-feira, não teve nem quinta. A escola parou ali, e no começo a gente achava que dali um mês, dali 2 meses, dali 15 3. dias as pessoas deixaram. Já pensou? E não voltou nunca. Então foi assim, isto foi assim uma experiência horrorosa para mim. A minha vida inteira, gente, eu venci gagueira para ser professora. Gagueira, da brava mesmo. E eu era muito, mas extremamente gaga. E eu venci porque um professor me perguntou o que eu queria ser. Eu estava no equivalente ao 9º ano. E eu disse, eu quero ser professora. Ele falou, mas Regininha, professora você não vai poder ser. Eu pensei, ué, como assim? Né? Eu quero ser? Porque você é gaga, meu amor. Naquele tempo os professores não tinham essa coisa do politicamente correto. Porque você é gaga, minha filha. Então, como que você vai ser professora? Gente, parecia assim que caiu o mundo na minha cabeça. Eu nunca tinha cogitado de não ser professora e nunca tinha caído a minha ficha que eu não ia poder ser porque eu era gaga. Porque eu era popular, gente, vocês não acreditam, eram outros tempos. Eu era super popular, com a minha gagueira e tudo. Então, não tinha nenhum problema de sociabilização, nunca tive. E meu pai, às vezes, me dizia, filha, vamos procurar algo, né? Não existiam fonoaudiólogos, mas existiam psicólogos que desenvolviam um trabalho. E daí, quando eu cheguei em casa naquele dia, eu pedi ao meu pai, sabe? Eu pedi, pai, por favor, me leva nesse profissional. Ele me levou e ele me deu 3 dicas fantásticas. Primeiro, ele disse que não existe gago para sempre. Você respira mal, por causa disso que você gagueja. Então, nós vamos aprender a educar a sua respiração. Ele canta o coral. Na minha escola tinha um famosíssimo coral, eu era aluno do Colégio Estadual do Paraná. Tem até hoje um maravilhoso coral, né? E eu me inscrevi, ele falou, você tem uma voz de soprano, você vai entrar no coral. Aí eu entrei, ainda naquele final, era tipo mês de outubro, eu ainda entrei naquele final de ano. Vai aprender flauta doce, sabe aquela flautinha de índio, ocarina? Ele disse, ela vai te ensinar a respirar. Eu fui e aprendi. E ele me deu uma espécie de uma apostila com as palavras cujas iniciais eu tinha dificuldade. Palavras começadas em M, N, D e L. E o meu nome. O meu nome não saía. Tanto que meu apelido era Gigi e tem gente que até hoje pensa que eu sou Gigi. Porque eu não conseguia dizer Regina. Tudo isso eu deixei para trás, sabe? E quando eu entrei na universidade, a graça de Deus fez eu ser aluna desse professor na universidade. Caramba! Já falando bonitinha, sabe? Professor Marco Aurélio, você lembra de mim? Ele me olhou e disse assim, eu lembro, mas você não era gaga? Ainda falou isso, sabe? Caramba. Eu disse, o senhor tem razão, eu era. Mas graças ao senhor, ele, como assim? Daí, eu falei, ele falou, nossa, Regina, me desculpe, eu fui trapalhão. Eu falei, não, foi um empurrão que eu precisava, né? Sim. Então, você vê como eu senti sair da sala de aula. E você tem pretensão de voltar? Não. Não? Agora, eu acho assim que
o meu trabalho como professora de sala de aula está encerrado, a não ser por uma ou outra intervenção, entende? Eu tenho uma netinha aqui, ela sonha, quando ela descobriu que no 5º ano eu sempre dava uma aulinha de sistema reprodutor masculino e feminino. Quando ela descobriu, ela está no 1º ano. Ai, vovó, que tal? Daí, quem sabe eu peça assim, especialmente, né, para a coordenadora, para fazer isso. Vai ser legal para todo mundo, não vai custar nada para mim, né? Porque é o sonho dela da vida, sabe? Porque ela ficou muito triste que era o ano da formatura do P5 e eu ia participar, claro, eu ia entrar com ela na igreja, já tinha combinado com a coordenadora do Unikids, né? E não, a pandemia roubou a formatura. Coitada. Nossa, coitadinho. Coitadinho, então ela perdeu, a Manuela, ela perdeu muita coisa, sabe? Perdeu os colegas de sala, ela aprendeu a ler online, gente, olha que bonitinho. Caramba, aprendeu a ler nossa, No ano passado. Eu não imagino como é que deve ser isso, sério. Não, Foi muito não, difícil muito para as difícil. crianças, não, com eu acho. certeza. Nossa. Eu acho que, tipo, a gente, tipo, nós aqui, assim, na nossa idade, a gente sofreu de uma forma vestibular. diferente, assim. Mas inclusive, eu tenho curiosidade de saber. Nossa, a gente já fala sobre isso, mas, tipo, imagina pra uma criança, assim, nossa, deve ter sido... Foi muito difícil. 5 aninhos, imagina. Nossa, sim, pra mim. Estava no P5, né? Aquela alegria dos amiguinhos, todo mundo em volta e tal. E de repente, ela nunca mais foi para a escola. Eu achava bonitinho. Gente, ela punha uniforme para assistir a aula. Nossa Senhora. E às vezes ela ia fazer aula lá em casa, e daí os professores dela, que me conhecem, me chamavam: Manuela, onde é que você está? Mudou o cenário, eu estou na casa da minha avó. Ah, chama tua avó. Daí ela ficava numa alegria, sabe? O Rafael, aquele grandão que dá aula para os pequenos de educação física, a Deise de inglês, né? Ah, nossa, era um momento assim feliz dela. E o vovô também ia, porque o Rafael foi professor de natação. Então, ela vivia desses momentos, tadinha, sabe? No dia da formatura dela, chovia, mas ela fez questão, né, de vir receber o diplominha dela aqui na escola. Montaram, né, ali na frente, eu achei muito bacana da parte da escola fazer isso, viu? O colégio buscou a alternativa ali, né, pra conseguir, tipo, dar, assim, um encerramento, assim, né, tipo, encerrar esse ciclo. Eu achei muito legal. Dentro do que era possível. Dentro das limitações. Foi muito proveitoso, assim, o jeito muitos colégio. pais, eu frequento um salão onde muitas mães de alunos aqui do colégio, e até avós, frequentam também. Eu ouvi muitas críticas positivas para esse momento e várias coisas que o colégio fez. Eu achei que o colégio universitário se saiu maravilhosamente bem, sabia? Dentro dessas limitações que a pandemia impôs para todo mundo. Sim. Quem não se saiu bem foi a gente mesmo. A gente sim. O colégio foi super bem. Não, Os alunos que não cooperaram, entendeu? não, mas pra gente era muito difícil. Eu imagino, Era gente. muito difícil. Não Tipo, merece, né? o que talvez, pelo menos eu falo isso por mim, sabe? O que eu mais tô sentindo agora é voltar a fazer prova presencial. Nossa, horrível. É muito diferente. Meu Deus. Eu faço ideia. Depois de 1 ano e meio sem fazer prova presencial. Deve ser muito difícil. Eu né? gostei, mas é diferente. A gente já tá 1 ano e meio fazendo prova online. A gente já perdeu o costume. Tipo, aquele nervosismo que tinha. Nossa, eu quase morri sexta-feira. Quando teve prova presencial. Imagino. Não conseguia, meu nervosismo foi bem difícil. Vocês começavam a ficar nervosos, assim, uns 2 dias antes, e correndo atrás de mim, por exemplo, fazer pergunta para esclarecer isso e aquilo, né? Sim. Os bons alunos sempre, né? Os maus alunos nunca tem dúvida. E essa é uma lição que eu aprendi ao longo da minha vida. Aprendeu? Não. A professora, não, tá tudo bem. Não, na hora. Na hora você aprende. Eu que nunca tive problema nenhum pra fazer prova. Nunca tive, assim. Eu sempre fiz prova assim na maior tranquilidade do mundo. Sexta-feira passada, eu tava, nossa senhora, eu não conseguia me controlar. Eu tava, tipo, muito nervoso. E era assim, prova de quê? de física, Ai, sociologia. gente, merece Começou com também. física. Não, daí ninguém. Quem é o professor de física de vocês? É o Renato e o Mendonça. Tá bom, excelentes professores. Não, Ainda excelente. tava com geografia e sociologia. Ninguém merece, hein? Vamos combinar Mas que o foi, colégio. não, foi difícil Não, pra eles caramba. pegaram o nosso pé. na Deram uma primeira forçadinha. prova, é. As crianças, assim, elas ainda, tipo, elas devem ter tido um empenho muito maior do que a gente. Nossa, nem fala. Eu falo por mim mesmo, assim,
Meu, pra mim assistir online era uma tortura. Tipo, meu, acordar, entrar no computador, Muito meu, chato. e, Eu meu, concordo. sendo sincero assim, a maioria das aulas eu não assisti, sabe? Tipo, eu estudava, eu nunca deixei de estudar. Mas, tipo, de estar ali de corpo presente na aula ali, anotando assim. Era o que a gente imaginava. Eu Não. fazia isso, eu abria a câmera também. Não, eu abri a câmera depois que eu acordava, mas, tipo. Isso foi culpa do professor Edmilson, aliás. Professor, se o senhor estiver assistindo aí, me desculpe. Mas eu lembro que no 9º ano o Edmilson conversou com a gente e falou assim: procure o horário que você rende mais pra estudar. E assim, agora, daí que eu tava em casa e eu não precisava estar de corpo presente no colégio, eu falei assim, eu sempre fui muito noturno. Eu falei assim, demorou então, 9 horas começa a estudar, da noite. E ia de 9 até 3, 4 da manhã. Pedro, não me conta uma coisa dessa. Eu fiz muito, mas... Tipo assim, eu tinha que começar a estudar 10 horas e eu ia, tipo assim, até 3 horas da manhã. E assim... Gente, e pra mim, e assim... coisa. Pra mim, isso não acredito. Eu tô... Só que Sabe por estudar quê? de tarde, noite Porque não 9 consigo. horas da noite, gente, a Regina tá na cama. Nossa. E não é porque eu sou velha, eu sempre durmo cedo, gente. Aliás, eu sou a única velha que dorme 8 horas por noite. Eu durmo. Caramba, 8 horas. Eu durmo 8 horas, gente. Nossa, queria eu dormir 8 horas por noite, hein? Nossa Vocês senhora, acreditam? meu sonho dormir 8 horas por noite. Eu acho que vocês vão me desculpar a falta de modéstia, eu acho que é consciência tranquila. Não é, eu acho que é uma coisa orgânica mesmo, sabe? Eu deito e durmo. E o meu marido, somos um casal muito feliz, mas nós temos essa diferença, o meu marido é noturno. Nossa. Ele vai dormir altas horas, sabe? Só que ele precisa acordar cedo por causa do trabalho, meu marido trabalha, né, ainda. Então, coitado, eu vejo assim que na metade do dia ele está meio zumbetando pela casa, sabe? E eu não, eu estou lá lepe de fagueira, minha filha, porque agora vai chegando 9 horas da noite, não adianta. Já coloca o pijama, já vai Nossa, dormir. a minha filha me liga e diz assim, mãe, olha, mãe, vai passar, mãe, assista o Altas Horas hoje. É Altas Horas, gente, olha a palavra, Altas Horas. Eu não vou mesmo. Nunca assisti um Altas Horas na minha vida. Queria. Você assistiu Fantástico, pelo menos? Não, Fantástico eu assisto. começa às 8, né, Maria Fernanda? Pelo Mas amor, ela né? vai dormir às 10 9. horas, Fantástico, já acabou. 10 horas já Um acabou. pedaço do Fantástico eu sempre assisto. Geralmente eu durmo no Durante o Fantástico. Entendi. E daí o meu marido me leva para a cama. Isso é uma prática de quase 50 anos de casado. Né? Venha, que Não. ele que me leva, me cobre, leva uma Nossa, linha, que né? Isso se chama, gente, amor. Verdade. Não, realmente. Nós somos um casal assim que a gente realmente, eu acho que foi um encontro de almas do dia que nos vimos, né? Um encontro de almas. Meu marido era noivo, gente. Eu tomei ele de uma noiva. Pense. Meu, conta pra gente como é que foi, gente. Foi assim. E não pense que era qualquer noiva. Era uma polaca alta, 1,70m, não sei quanto. Eu tenho 1,5m, como todo mundo sabe, né? E ele, meu marido, é um homem grande também, né? Uma mulher linda, de olhos bem claros e tudo. Eu fui a uma festa, aquela festa que você não quer ir de jeito nenhum, mas eu Você fui. vai arrastado. Arrastada. Era um grande amigo, e eu sou do tempo, eu já tinha meu carro, mas uma moça séria não saía à noite sozinha de carro. Então, o meu pai, de cara, falou para mim, primeiro que nós tínhamos voltado da praia, eu estava morta, eu fui levar meu pai para resolver algum problema, eu estava cansada, e queria só tomar um banho e deitar, mas o meu amigo ligou cobrando, venha Regina, são só os amigos mais íntimos e tal. Daí eu não queria ir de jeito nenhum, mas o meu irmão pegou e disse assim, meu irmão namorava uma moça, com quem inclusive ele se casou, que não era muito longe dessa casa. Ele falou, eu te deixo, vou na janela, te deixo, na volta eu te pego. Meu pai, fechou, né, pode ir. E eu fui por causa disso. Tinha quantos anos, né? Eu tinha 20, quando eu conheci o tá. Renato, eu tinha 25, eu acho. Ah, tá. Mas ele é mais novo, né? Tem mais essa, meu marido é mais novo. Ele é mais novo, cara? Opa, quase acabei de criar. Quantos anos ele tinha? 21. Não, mas não é tão mais novo. E não parecia, porque era um homem grande. Naquele tempo os homens usavam cabelão, bigodão, né? Era um bigode assim, sabe? Então eu nunca imaginei, inclusive. Meu sonho é ter um bigode assim. Nossa. Meu sonho. Olha. Infelizmente ainda zero bigode. Infelizmente. Infelizmente, zero bigode. Meu irmão bigodudo, velho. Eu vou ser bigodudo igual. Nossa senhora, eu quero muito. Gente, e o meu neto já tem um bigodinho. Muito bem. Então eu entrei na festa, ele estava com a noiva.
Mas não demorou muito, ele se retirou com ela, porque ela não era de Curitiba, ele também era de uma cidade mais ao sul, e ele foi levá-la na casa da pessoa que ela estava hospedada, porque no outro dia ela ia sair muito cedo. Mas ele voltou para a festa, e detalhe, tirou aliança. Tirou a aliança? Ele pensou que eu não tinha visto. Tirou a aliança, Tirou a aliança, daí puxou papo comigo e tal. E já começou, já foi como eu digo, foi um encontro de almas, né? A gente já começou a conversar e daí ele pediu meu telefone, eu não dei, porque era moça séria, né? Eu disse, não, eu não vou dar meu telefone. Você é casado? Eu falei, você é noivo? Ele, assim, aquela cara minha. Eu falei, por favor, eu vi. Eu vi. Né? Quase que eu disse, eu sou pequena, mas não sou burra, né? Eu vi a aliança. Ele, nada a ver, imagine. Sabe o que é? É que não tem nada a ver a gente ficar amigo. Eu pensei, tá bom. Tá bom. Só que eu saí da festa, ele descobriu meu telefone com os meus amigos. Alguns não quiseram dar, a Regina não deu e tal, mas um deles deu o telefone. E por algum motivo ele descobriu que no fim daquela semana nós tínhamos uma feijoada na casa de amigos. Ele apareceu, ele se fez convidar. E daí começou tudo. Ele foi para a cidade dele, terminou o noivado dele, me trouxe a aliança da menina para eu ver que era verdade. Caramba! Foi. E eu não prometi nada. Eu disse, eu não posso pedir para você que termine. Né? A gente mal se conhece. Daí ele me explicou que esse namoro era muito prematuro, eles começaram a namorar com 16 anos. E no ano anterior, ela perdeu a mãe, uma mãe muito jovem, 40 e poucos anos, por um câncer assim galopante. E ele ficou sem coragem de terminar. Diz que há tempos ele queria terminar. Eu disse, mas como é que eu ia fazer uma crueldade daquela? Ela acabou de perder a mãe, eu ia deixá-la? Ele somou pontos para mim quando ele me contou isso, sabe? Eu disse, tem caráter, né? E daí começou essa história que já dura mais de 50 anos. Estamos juntos, né? Caramba, mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Entre namoro e noivado, mais de 50 anos. Mas ele deixou Curitiba por você? Não, ele não era de Curitiba. Ele não era de Curitiba, ele era do interior. Do interior. Ele estava em Curitiba praticamente definitivamente, porque não existiam faculdades no interior. E ele veio fazer universidade em Curitiba. Faculdade do quê? Ele é formado em Direito. Mas isso era quando, mais ou menos? 1970. 71, 70. E ele é formado pela PUC, fez OAB, fez o caminho que todo o profissional de direito faz. Mas ele nunca advogou, porque desde que ele começou a universidade, ele já trabalhava com uma empresa, uma indústria de caixa de papelão para a indústria, entende? Caixa para geladeira, para fogão, essas coisas. E ele se adaptou muito bem e toda a vida dele ele fez isso. Ele trabalhou com papelão até ter a própria empresa dele, como de uns anos para cá ele tem, né? Sempre, sabe? Fomos para a Bahia por essa empresa. Nossa. Essa empresa pediu para ele, a fábrica da Bahia estava meio bagunçada, ficamos lá o tempo suficiente para arrumar tudo. E foi assim. E, então, ele é um bom companheiro, sabe? Isso é uma coisa que ajuda, inclusive, no trabalho, na profissão. Aqui no colégio, o curitibano diz que quando uma coisa aparece muito é a Bala Zequinha, porque todo ano aparece a Bala Zequinha, né, e tal. Ele era a Bala Zequinha, todo mundo conhece o Renato, desde o porteiro, coordenadores, todo mundo, porque ele estava sempre comigo nos eventos da escola, me ajudando na feira do empreendedorismo, sabe? Sempre. Eu espero que meu casamento seja assim. Olha, é verdade. Então, mentalizem isso, sabe? Porque eu sempre pensava assim, um dia eu vou encontrar um homem com o qual eu ande de mão dada o resto da vida. Pois eu ando de mão dada até hoje. Caramba, que sabe? E você falou que vocês passaram um tempo na Bahia. Quanto tempo e como é que foi? Foi essa, gente, essa foi a pandemia. Meu Deus do céu. Eu fui retirada, eu fui abduzida naquela cidade maravilhosa que é Curitiba, limpa, organizada. Eu fico imaginando o choque que deve ser sair de Curitiba, né? Mas pelo clima. Pelo nublado. clima, Curitiba é frio, né? Frio, nublado, escuro. E a Bahia é o contrário de Curitiba. O povo curitibano é fechado, né? Eu sou uma curitibana torta porque morei na Bahia e estou aqui há mais de 30 anos. Mas o curitibano, você tem amigo até a sexta-feira. Ele não te chama para casa dele, mas de jeito nenhum. Você não tem amigo no final de semana. Você tem amigo lá no seu trabalho, na escola, mas ele não te chama. O que eles fazem no final de semana? Ficam com a família.
Meu Deus, que estranho. Os mais jovens se encontram nos lugares. Hoje em dia, é claro que as coisas melhoraram muito, né? Mas sempre Curitiba. Mas imagina assim, se Curitibano já é. A gente já aceita. Hoje a gente aceita Curitibano já difícil. Imagina naquela época, devia ser bem pior. Era muito pior, sabe? Curitiba não tinha, sabe? E eu cheguei na Bahia, aquele povo mais. A melhor coisa da Bahia, gente, eu digo pra vocês, é realmente o baiano, sabe? Eles são um povo, gente, amável, receptivo, carinhoso, prestativo, tudo isso ao mesmo tempo. Qualquer pessoa que você nunca viu é capaz de te ajudar. Mas a lentidão, a lerdeza, a falta de capacidade das pessoas, gente, para tudo eles te respondem, calma, madame, calma, eu já vou, tia, aquele jeito, né? Aquele calor matando você na fila, querendo, sabe? E elas ficam conversando no mercado. 30 caixas, todas ocupadas, e tem fila em todas. Mas você já descobre por quê. Quando você chega, elas conversam uma com a outra. Foi na festa do Largo, fulana? Largo é qualquer praça é Largo. Foi na festa do Largo? Ah, fui. Tava boa, hein? Muito boa. Encontrei Juscelino, né? E você ali, moça? Eu tinha bebê. Ele começava a transpirar polaquinho, sabe? Meu Deus do céu. Depois, Você ficou quanto tempo lá? fiquei 4 anos. Caramba, 4 anos. Muito difícil. Depois que você se adapta, Vai. daí vai, sabe? Daí simplesmente vai. Daí você gosta e sair de lá, deixei amigos que eu tenho até hoje. E você morou numa cidade de litoral? Não, eu morei a 1 hora de Salvador, eu morei em Feira de Santana. Ah, Feira de Santana. É 1 hora, 7 Você ia pro mar? Como? Você ia pro mar? É, 1 hora. Muito, muito. A distância é mesmo de Curitiba também pra praia, né? Mas a estrada também maravilhosa, era uma estrada bem nova na época, e são 90 quilômetros, de porta a porta, sabe? E a empresa do Renato mantinha num super condomínio, sabe? Bem pertinho do aeroporto de Salvador, um apartamento para nós. Ah, então era tranquilo. Então a gente ia praticamente assim, fim de semana, a gente chamava, por exemplo, a amiguinha da minha filha, para ir também, para ter companhia, sabe? Esse foi um tempo muito bom, né? Mas eu tinha umas saudades imensas de Curitiba. Era perto do aeroporto, quando passava um avião, eu dizia para o meu filho, olha lá, ó, tá indo para o sul, para Curitiba. Depois disso, qualquer avião que ele via, ele dizia, ó, Tiba Sul, Curitiba do Sul. Foi difícil, mas eu tenho saudades, foi um povo que me ensinou muito. Foi a primeira vez que eu fiquei longe da família. Eu era enfant de Sion, como se diz em Curitiba, sabe? Uma menina criadinha ali perto do pai e da mãe. Quando estava na faculdade, meu pai me levava, precisou meu irmão dizer, pai, não leva na faculdade. Coitada, eu não queria, não, porque não sei o quê, pois ele me levava até o portão da faculdade. Para almoçar na faculdade, meu curso era o dia inteiro. Para almoçar na faculdade, levou tempo, viu? Pois eu ia para casa, almoçava, voltava, e ele lá. Ele te buscava e te levava. 4 vezes por dia. Caramba. Até que o meu irmão falou, pai, né? Eu já tenho 20 anos, pai. Não, eu era muito novinha, tinha 17. Você direto? Mas, nossa, eu era uma aluna assim, exemplar. Exemplar. Eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar. Eu não vou passar. Nem fala. Não vamos falar de vestibular, por favor. Bom, gente, vocês têm que ver que os tempos eram outros. Ah, né? Só que a minha faculdade o meu curso tinha uma peculiaridade, né? Eram só 25 vagas. Caramba. Porque era um curso integral, sempre foi caro fazer esse curso. Para a própria universidade, manter os laboratórios e tudo, né? E foi, então, eram poucos os aprovados, então meio que afunilava, sabe? Mas eu estudei muito, 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 porque era o meu sonho entrar no curso. Particular ou... Não, Universidade Federal do Paraná. Ah, tá. Estudava na Federal. Nossa, foi maravilhoso, eu aprendi muito. Nós fizemos 50 anos de formados Caramba, 50 anos. 50 anos de formados. Nós fizemos em 2018, E a Universidade Federal do Paraná proporciona esse momento para a turma que quiser comemorar. E nós quisemos. Então tem entrega de diploma, capelo, tosse, sabe qual a diferença? Que você está velhinho. O mesmo auditório que nos recebeu quando o Calouros, que a universidade faz uma recepção dos calouros de cada curso. Então é um auditório no primeiro andar,
da minha faculdade. É naquele campus do centro ali? Que fica Do centro, perto onde é a reitoria. Eu sei. Exatamente fui. ali, perto do Círculo Militar, etc. Ali. Aí você reencontrou suas amigas. E as que sobraram, né, amor? Porque você imagine. 50 anos, sei lá. 50 anos, né? É tempo pra Professores só tinha um professor auxiliar. Os outros todos já tinham falecido. Porque, claro, eles eram bem mais velhos do que a gente, né? Colegas da minha turma, nós entramos em 25, mas acabamos o curso em 18, porque muitos foram ficando pelo caminho porque passaram em outros vestibulares, odontologia, agronomia, medicina. Desses, no nosso encontro tinha 12. Nossa, 12 é bastante É ainda. bastante, só E seis, tudo se assim, for. inteirinho, sabe? Modéstia à parte, acho que eu era mais inteira de todos. Brincadeira. Você tava com o seu salto pleno lá? Opa! Rapaz, me produzi aqui em Londrina, fui no carro assim, ó, que nem uma coisa. E a minha filha daí, nossa, tinha marcado maquiagem pra mim, porque os meus filhos, porque lá em casa eles dizem que eu sou a Xuxa e meu marido é o show, porque eu invento e ele vai fazendo. E os meus filhos são assim pra mim também, sabe? Tudo que é pra me valorizar, essa minha filha quase se matou para ser um encontro assim incrível, né? E fizemos aí um jantar com as nossas famílias, sabe? Os colegas com as suas famílias, né? Alguns já tinham netos, né? Mas eu me casei bem mais tarde do que as outras, eu tinha quase 30 anos quando eu casei, então eu só tinha, meu neto, só um neto e pequeno, né? Minha netinha estava aqui em Londrina. Foi um momento lindo, sabe? De voltar no mesmo edifício, no mesmo lugar onde eu fiquei lá, né? Dando duro aqueles 4 anos e tudo, porque o curso era duro, viu, gente? O dia inteiro. Um curso integral, tipo, ainda mais na faculdade federal, né? A faculdade federal é pesado, puxado. sabe? É puxado. E era um tempo que tinha fisicoquímica, tinha anatomia, tinha 3 semestres de anatomia, gente. A gente fazia lá o primeiro ano de medicina. Daí lá não no hospital de clínicas, na faculdade velha, onde era a morgue antigamente, não é mais, mas era lá. Então, mas foi uma experiência maravilhosa, né? Você nunca esquece, depois que você passa pela Universidade Federal do Paraná. Grandes professores, assim, uma experiência maravilhosa, sabe? Foi muito, muito legal mesmo. Amigos que eu cultivo até hoje. Nós temos um grupo, inclusive, né? Nossa. Porque Tem que quantas massa. pessoas? Só pra... 12. As 12, né, Mafer? As 12 da formatura. Da formatura, os Mas 12. a formatura não foi em 2018? Mas ainda estão vivos 12. Ah, tá. Certo? Por favor, por favor. Mafer. Passou 3 anos já. Verdade. Caramba, passou 3. 2018 é bom, hein? E foi numa pandemia, as pessoas já eram mais velhas. É verdade, mas todos nós sobrevivemos, sabe? Graças a Deus. Graças Você a sabe Deus. que era um temor que a gente tinha, tudo velho, né? A gente pensa. Nós pensávamos assim, meu Deus do céu. Quando alguém ficava doente, que aparecia no grupo, gente, o Luiz Henrique está doente. Meu Deus, mas não é Covid. Agora, olhem daí o que aconteceu com a Regina, sortuda, iluminada. Fizemos as 2 doses de vacina, eu e o Renato e tal. Um belo dia, o Renato começou com tempos depois, né? Ele veio fanhoso da fábrica. Ele falou, eu acho que era o pozinho, porque quando a máquina corta a caixa, levanta um pozinho minúsculo no ar, sabe? Pozinho de papelão, né? E ele falou, eu acho que foi isso, entrei na fábrica várias vezes e tal. Só que no outro dia de manhã, eu também estava com congestão nasal. E estava, assim, eu senti aquela quebradeira de corpo, eu pensei, nossa, eu vou ter gripe, eu estou vacinada, eu não saio de casa. Mas minha filha tinha tido Covid, tipo, um mês antes, ela conhecia bem os sintomas. Ela me ligou e disse, Leia, eu e o pai estamos assim, mãe, quer uma opinião? Vá testar. Vá testar, porque isso pode ser Covid. Eu não acreditei. Falei, Leia, mas nós somos vacinados. Pois era. Só que a vacina faz o que promete. Pensa numa coisa ridícula. Foi o único sintoma que tivemos, sabe? A gente não teve febre. Caramba, graças a Deus. Não teve dor no corpo, a gente não teve nada. A gente foi para o infectologista, tudo, ele deu um antibiótico como prevenção, mas na verdade, e ele disse, vocês provavelmente não vão, pelos sintomas que vocês apresentam agora, não vão ter nada. Fizemos a quarentena, e agora já fizemos inclusive a 3ª dose. Mas deu positivo o teste ou não? Deu. Ela pegou. Era Covid. Era Covid. Mas não deu nada, né? Não deu nada, porque a gente passou por isso, entende? E quando a gente foi no infectologista, ele disse assim, olha, isso é efeito da vacina, né?
vocês estão duplamente vacinados, então o corpo tem reserva de anticorpos para combater o vírus, né? E nós somos um casal assim, nós somos muito saudáveis. A gente Sim, era isso que eu ia falar. Vocês aparentam assim ser muito saudáveis. A gente faz exercício físico, come direito. Eu durmo as horas. O Renato não tanto, mas eu durmo as horas certas. Né? Mas o Renato é uma fortaleza, sabe? O Renato dá raiva, sabe? Ele vai fazer os exames gerais dele, às vezes eu apareço lá com alguma alteração e ele, bem, quero ver teus exames. Não tem nada. Pense no homem que não tem nada. Não, lá em casa, gente, tem analgésico e digestivo. Pense numa casa de velhos, que só tem analgésico e digestivo. Não tem nada. Minha de jovem, eu tenho 555 mil, né? Eu tomo cálcio e vitamina D, gente. Isso que eu tomo com regularidade. Só. Meu Deus. Não tomo remédio para pressão, não tenho problema de colesterol, não tenho diabetes, não tenho nada. É uma Que benção, benção. hein? É uma benção. Ó. Mas é Regina. uma vida de cuidados, viu, gente? Regina, desculpa a pergunta. Pois não? Se soar indelicado, não tem problema nenhum. Não? Você vai Pode falar. perguntar quantos dá tempo? Quantos anos você tem? Agora ficou feio. Vou fazer 79 em janeiro. Caramba. Gente, os 80 se aproximam. Nossa, mas você tá ótimo. Você tá ótimo. É porque assim, eu lembro que quando você deu aula pra gente, Era Eu já tinha mais de 76. era 70. 75 ou 76, eu não exatamente. tava me lembrando. E tá igual. Tenho 78 agora, tá vendo? Tá igual. Tá igual, mesmo, tá igual. mesmo. Então, eu fico Não- feliz, sabe? Porque, não mudou mas nada. como eu digo para vocês, né? Eu não gosto de dar conselhos para os jovens, porque os jovens podem dar lições para nós. Porque estão inseridos num mundo muito mais ágil do que o meu mundo foi. Muito mais, né? As coisas, são rápidas. Mas tem algumas coisas que você aprende com a vida. E há muitos anos atrás, um profissional, um médico, me disse, Regina, primeiro ele elogiou minhas taxas, estavam maravilhosas, ele falou assim, Regina, olha, saúde é uma promissória que você assina lá quando você é jovem. E você vai resgatar na sua idade. Porque é uma somatória, é uma vida, né? Uma vida de comer direito, de fazer exercício físico, de ter água, eu bebo muito, Mas né? vou morrer cedo. Então, Não vou chegar nos 40. então, sabe, gente, é um modo de vida, né? Eu também tive a felicidade de ter um bom casamento, quer dizer, não tive o estresse de passar por essas coisas que muitos casais passam, né? Nunca perdi ninguém. Infelizmente, agora que nós perdemos uma pessoa da família, e foi muito doloroso para nós. Ainda por cima um jovem, né? Mas até aqui, a nossa vida tinha sido assim, sabe, muito fácil, muito boa. Nossos filhos não deram trabalho, gente. Minha filha foi namoradeira, que Deus me livre. Mas aquela namoradeira sadia, sabe? Que não incomodava, não. E Londrina era um ovo, né, gente? Era uma coisa assim, que se uma menina ficasse mal falada, tinha que sair daqui, entende? Uhum. Mas não, ela sabia conduzir, era uma menina muito bonita, modéstia à parte, então atraía, né? Atraía. E meu filho era pacato, gente, sabe? Quando ele tinha 16 anos, que ele começou a se animar para ter uma turma, sair com os amigos, então ele não incomodou. Não fumavam, não bebiam, sabe? Então, eram ótimos alunos, gente. O Cirilo e a Léa foram alunos aqui. O Cirilo passou de treineiro. Caramba. Em julho daquele ano, ele fez de treineiro e passou. Minha filha passou em segundo lugar. Então, eles sempre foram alunos brilhantes, sabe? Então, tudo isso soma para você ter uma... E eu sempre fiz o que eu amava, que é ser professor. Ô, Regininha, assim, você falou, né, que o mundo de hoje assim, é bem diferente do que você viveu, Muito. mais ágil e tudo. Muito. Você que deu aula por tanto tempo, como foi acompanhar de perto, assim, nos jovens, a mudança do mundo? Essa que foi a parte boa de ser professor, sabe? Porque eu via, por exemplo, o meu irmão e até meus sobrinhos mais velhos, ai meu Deus, né? Como as coisas caminham e tal. Eu não me admirava porque eu fui vendo. E quando eu não entendia muito bem alguma coisa, eu me lembro quando apareceu o termo crush. Elas falavam, né? Ai, Regina, meu crush. Eu pensava, meu Deus, será que eu arrisco perguntar? Sabe, sei lá o que é um crush, né? Nessas alturas do campeonato. Daí um dia eu perguntei. Daí eu fiquei sabendo, daí eu dava lições, né? Às vezes dava no salão, aí estou falando de crush, o que é isso? Ah, minha filha, eu sei. Então, assim, sabe, vocês, na mesma medida que eu ensinei, essas mudanças de vocês me ensinaram, até ir mudando a postura como professora, né? Até que eu cheguei naquele momento, porque quando eu entrei aqui, eu não desenvolvi o projeto.
eu comecei a desenvolver no ano seguinte, mas eu já desenvolvia no Vicentão, eu comecei lá esse projeto. E o professor Wacker, um dos fundadores, né, ele me conhecia de lá. E um dia ele me perguntou, por que eu não desenvolvi aqui? Eu disse, se o senhor me der um horário. Daí ficou isso, de metade da turma ir para o laboratório, outra metade ficar comigo. E eu comecei desenvolvendo e fui ampliando à medida que os anos passavam, para que isso fosse acompanhando, né, as mudanças de vocês. Porque vocês se lembram, né? No projeto de sexualidade, a gente não falava de sexo, a gente falava de sexualidade, que são duas coisas bem diferentes. Nossa, e foi uma... Pô, eu falo por mim, assim, na época que a gente, tipo, passou pelo projeto, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, assim, e, pô, marca muito, tipo, a gente que passou por isso, assim, meu, todo mundo lembra. Todo mundo. A gente tava falando, tipo, hoje na aula, a gente tava falando de hoje na aula, que era você que vinha, meu, os meninos, tipo, da nossa turma, tipo, o Henrique, sabe, tava, tipo, meu, pô, lembra do projeto e tudo mais. E... O projeto é o que, no dia da minha despedida aqui, a Alessandra pediu para alguns alunos gravarem um depoimento, que eles fizeram uma despedida online, gente. Vocês não têm noção da despedida que o colégio me fez. A Alessandra me chamou para uma reunião e disse, mas escuta, hoje vence o meu aviso prévio, Alessandra, não tem graça. Tem, você aproveita e dá tchau para os seus colegas, mas eu já dei para a turma do Fundamental. Mas vai estar todo mundo, Regina. E você conhece todo mundo? Tá. Era mentira. Eles já tinham montado toda a estrutura de uma despedida para mim, sabe? Gente, que momento, viu? Que coisa linda que foi aquilo. E daí eles inseriram o depoimento dos alunos. Todos falaram do projeto. Mas eu acho que esse projeto é muito importante. Eu acho que todos os colégios deveriam Sim, ter eu acho que é uma coisa assim, ainda mais hoje, né? Tipo, hoje esse mundo nos tempos que a gente vive, tipo, se tem uma coisa que é importante, é tipo isso. um trabalho como esse, sabe? Nem fale. Até para prevenir assédio. Ah, não, com certeza, sabe? mano, com certeza. Você e sabe, agora tá todo mundo... eu não vou dizer nem sobre tortura, onde que foi, como é que foi, porque isso seria desvendar, né? Mas, no meu período de 25 anos desenvolvendo o projeto, eu descobri 2 casos de assédio. Descobrimos e conseguimos cortar o assédio. Um foi um menino, sabe? E o outro uma menina. Caramba. E eu percebi os sinais em cada um deles. E eu chamei. E isso é importante. Tem várias escolas que as pessoas... Não só escolas, mas alunos que nunca tiveram essa oportunidade de aprender, sabe? Sério. E muitas vezes sofrem e não Muito. sabem o que é. Muito. Porque a reação, quando você fala em assédio, você nota a reação. Se há assédio, a pessoa fisicamente se encolhe. Eu me lembro que nós estávamos sentados no chão, não vou dizer qual escola também, É sempre nunca. do show que a gente Porque eu conversava. sempre trabalhei assim, né? Senta no chão, fica mais à vontade. E eu falava, por exemplo, num caso de assédio, eu me lembro da menina, ela simplesmente puxou os joelhos assim, se encolheu. Ficou com uma carinha muito triste. Ela era muito alegre, ela não verbalizou mais. Eu pensei, essa menina tem algum problema. Passados uns dias, eu perguntei para ela, você não quer me contar alguma coisa? Eu sinto você meio tristinha às vezes. Ai, qualquer hora eu te conto, qualquer hora eu te conto. Um dia ela me contou, sabe? E era dentro da família. Caramba, meu. Da família, era um cunhado. Que caso Um sério. cunhado, marido do irmão. Eu lembro assim que foi muito marcante, porque eu acho que você trabalhava de um jeito muito apropriado, mas que não abandonava em nenhum momento a consciência e o propósito do projeto, sabe? Nunca. E Eu fico assim, muito feliz por hoje eu isso. acho que com o tempo a gente foi percebendo cada vez mais o quanto a educação sexual é importante. Então assim, Nossa, eu fico feliz. viu? você foi muito marcante. Toda vez que eu vejo alguma coisa assim, que eu me sinto consciente no assunto, ou até assim, um pouco mais assim, Consciente, facilidade de compreender, eu lembro de você, assim, que você foi Puxa. essa viradinha de chave, assim. Eu fico muito feliz por isso, porque o objetivo era esse, né? Era plantar uma sementinha, né? Para vocês desmistificarem esse assunto. E o que me ajudou muito foi ser uma mulher mais velha. Porque eu tinha idade, gente, já nesse tempo, né? De ser avó de vocês, quase bisavó. Eu tinha sabe? vivido várias Não é? Então eu inspirava confiança até para os pais. Sabe? Eu me lembro de um pai que veio questionar o livro, né? Que lembra que as meninas liam, né? Sim. E agora mãe. Sim. E os meninos iam, pai, e ele questionou. Por sinal, uma pessoa maravilhosa, ele tinha direito, era o filho dele,
Ele queria ter certeza, né, de que aquilo era apropriado. Nossa, eu lembro de ter lido esse livro, caramba, velho. Não é? Foi Nossa muito. senhora. Veio bem na idade que vocês Uhum. precisavam. Porque a idade do deslize, que às vezes deixa a vida de um jovem para sempre marcada, estragada, entre aspas, né? E daí eu me lembro, a Raquel nos recebeu lá na sala dela, deixou a sala à vontade para nós, e eu me lembro que no final da nossa conversa, eu disse, professor, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. É que eu não conhecia você. Ele disse, mas agora que eu estou vendo você, estou vendo as suas palavras, eu sei que meu filho não poderia ter uma orientadora melhor nesse. Ele disse, porque você inspira confiança. E a idade traz muito isso, sabe? Eu tinha idade para ser mãe daquele pai, entende? Sim. Porque eu tenho filho de. Minha filha tem 44, meu filho tem 40, minha filha tem 45, aliás. Então, isso, sabe, me ajudou muito. Mas a participação dos alunos sempre foi fundamental, né? As perguntinhas, lembra? Nossa, eu lembro. Eu lembro também de uma HQ que a gente fez. As Aham. meninas fizeram, né? Uma HQ. Isso, Nossa, isso. eu lembro disso, assim, tipo, com uma clareza, assim, tipo, é uma das minhas memórias, tipo. As meninas faziam o álbum da grávida. Aham. Esse é pelo álbum da grávida. Desse período eu lembro disso, assim, tipo, mano, claramente. Tipo, A muito gente assim. assistiu o Juno e simplesmente acontece que sempre quando eu assisto eu lembro de Não você. foi? Gente, e eu me lembro da choradeira, né? Não, e assim, eu lembro o quanto isso abriu espaço assim pra conversar com a minha família sobre o assunto. Sim. Então, assim, me deu uma liberdade surreal, sabe? Nossa, que bom. E porque é muito importante que a família. Gente, eu não estou empatando vocês? Não tem a gente horário. não tem horário, sabe? Ah, tipo, então tá pode bom. ficar tranquila que, Então, assim, porque aqui eu olhei se ali, você disse, quiser não. ir até 7 horas... Não, 7. amores, não. Você tem compromisso alguma hora? Só Nenhum. Ah, não, então tá Nenhum. tranquilo. Ah, e também Eu- se quiser fazer uma pausa, assim, tomar uma água no banheiro, A Liberado. única coisa que eu pretendo ver se eu consigo. Minha neta tem um sonho que eu apareça na sala dela, mas eu não sei se vai ser possível. Que horas que é a aula? Ela tem aula agora a tarde inteira, ela só sai daqui perto de 6 horas, sabe? Aham. Ah, não, mas Não, até lá eu acho que a gente consegue bem encerrar, antes assim. a gente Sim. para, né? E eu vou conversar com a Fátima, né? Com a Fátima, a coordenadora, para ver se é possível fazer isso. Ah, não, com certeza. Né? Porque ela Imagino que vai seja. ser a felicidade da Você vida tem dela. passe livre. É, Nossa. não, aqui assim, aliás, quando a gente foi pedir autorização, né, pra trazer você pra cá, foi assim, foi unânime, Ah, sabe? claro, É, pode. tipo, por que estão perguntando? Foi quase Ai, isso, que assim, bom, sabe? viu? Eu fico muito feliz, só deixei amigos aqui. Vocês viram a reação do Wagner? O Wagner Sim. Wagner é assim, nós brincávamos muito, porque eu dizia assim, ai Wagner, que pena que eu nasci antes do dilúvio. Porque se eu tivesse nascido depois do dilúvio, eu ia namorar você. Então ficou uma brincadeirinha entre nós, sabe? Porque ele é uma graça, né? Agora, por ocasião da perda do meu genro, ele me mandou uma mensagem tão iluminada, e para minha filha também, sabe? Ele foi, porque minha filha conheceu ele aqui, numa palestra que ela veio dar para um comer, ela veio fazer uma abertura de semestre, Aham. em julho de 2018. E ele que presidiu a gravação e tudo, foi muito genial para ela e tal, e ficaram amigos, né? E ele, assim, teve a delicadeza, né, de nos cumprimentar de uma maneira muito delicada, né, naquele momento que a gente estava, que estamos ainda atravessando, né? Faz pouco porque- mais de um mês. um processo de luto é uma coisa que leva anos, assim, Leva tipo, anos. até assimilação de tudo, assim, Você sabe acontecer. sim, Eu tenho um netinho que vai fazer 11 anos esse mês. caramba. E isso eu acho assim, que tem sido a nossa dor maior, assim. Uhum. Ele está lidando do jeitinho dele. Aparentemente, ele vai vencendo etapas, sabe? As cinzas do meu genro vieram para a casa da minha filha, porque ela não decidiu ainda onde que quer espalhar essas cinzas, né? E ela quer decidir isso com calma. Ele fazia mountain bike nos finais de semana, então ele gostava do Vale Europeu aqui em Santa Catarina. O Tour de France foi uma ideia. Ele falou, mãe, a gente vai para a França, né? Caramba. Se né, não tiver nenhum problema com uma viagem aérea, sabe, sei lá, se as companhias permitem, eu falei, não conte. Diga que é pozinho que se mistura na água para e leva o Thomas. Então, e a minha filha? Ela, ai mãe, você é louca. Eu digo, não, eu vou com você e digo que é para mim. Mas, enfim, ela está decidindo. Então, enquanto isso, a urna, né, ela fez um laço bem bonito assim, colocou o boné dele em cima e colocou no armário que fica sobre o rack, assim, sabe?
Então eu acho muito bonitinho, porque quando ele tem qualquer dificuldade, ele abre e fala com o pai: papai, fala sério, como é que você foi morrer? Eu estava lá, eu fui visitá-los, né, e ia ser prova de matemática. E quem ensinava matemática para ele era o meu genro, não a minha filha, meu genro. E daí ele estava lá com dificuldade e foi lá: papai, como é que você morre antes da prova, papai? Então, sabe, corta o nosso coração, mas a gente vê que ele está lidando com isso, sabe? Ele está arranjando um jeitinho, sabe, de lidar com a morte do pai. E não é porque o Thomas morreu, não era um pai, era o pai. Gente, o dia do velório do Thomas chovia em Curitiba, uma coisa horrorosa, chuva e frio. E o velório foi numa capela fora da cidade, numa cidade tipo Cambécia, satélite assim, né? Você não tem noção do número de pessoas. Até sair para o crematório, o número de pessoas. Então isso mostrava assim o quanto que ele era querido, e o hotel foi, isso que foi importante. Com Ele certeza. ir, né, realizar todas as etapas. Seu pai faleceu, né, e nós vamos para o velório, e você vai ver o seu pai, e nós vamos nos despedir dele, e não é ele que está ali, né, ele já virou energia, né. E então tudo isso também, sabe, meninos, são lições que a vida, você vê, eu nessa idade fui aprender a lidar com um neto de luto. Não é a lei natural da vida, né? É uma não coisa é. que vai contra. Sabe? Vai contra a lei natural da vida. Eu, com toda essa idade, estou aqui viva, forte e tudo. E né, enterrar meu genro já foi horrível. E ver meu netinho sem pai, né? Ter essa... E criança é pior ainda. Pior. Ele quer vir passar o aniversário dele aqui, sabe? Aqui em Londrina. E ele tem família aqui em Alvorada, bisavó, a avó mora aqui em Londrina também, a outra avó. Ele tem tias-avós, tios-avós, é uma família do meu genro extensa. Sim. Porque a minha família é pequena, só tenho um filho, né? Que também mora aqui. Então vai ser um momento assim familiar bom. Já que ele decidiu, nós vamos tornar assim a festa o mais alegre possível. Está todo mundo proibido de chorar e todo mundo proibido de falar o nome Thomas, só se ele falar, né? Para ser um momento feliz dele, né? Na medida do possível. Então é isso, gente. Viver. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, Regina, assim, a gente conversa muito ainda A gente com você, conversa assim. bastante. Tipo, se você tiver com horário assim, a gente... Não, eu tenho até um certo horário, mas eu tô cansando vocês, gente. Tô aqui desde... Não, relaxa. Assim, ó, o último episódio que foi pro ar, que foi a gente fez uma regravação do episódio da Renata. Aliás, assista esse que saiu Eu vou essa semana. assistir, porque eu assisti o primeiro. O primeiro da Renata, ele tá com o áudio meio problemático, assim. Esse segundo da Renata tá Tá bom. uma qualidade melhor e foi um episódio também muito de questões internas, assim. Isso é muito bom. Eu adoro a Renata. Nossa, foi A gente sensacional. também- Então, deu 2h10. Jesus. Eu posso achar e ficar mais um pouco. Não, pode ficar tranquilo, assim. Eu não queria atrapalhar vocês. Não. Manda nesse Que isso, episódio, que você isso, aí. manda. A gente tá aqui totalmente. Tipo, essa é a nossa tarde livre, assim. A gente Tipo, tá disponível pra você. aham. bom. Então, Ó, tipo. Dispuseram de uma tarde para Regininha, muito bom. Não, com certeza, com certeza. Então, Não teria nem como, tipo, colocar outra gravação hoje. Tipo, isso nunca, tipo, passaria pela nossa cabeça de Colocar duas. podar o episódio de hoje, porque, pô, todo tempo, assim, tipo, a gente viveu, assim, um período de muito aprendizado com você anos atrás e eu vejo muito, tipo, do que você ensinou e da importância que, tipo, que você teve na nossa formação, eu vejo muito refletindo hoje, pra mim, assim. Puxa, que eu fico. Isso é a glória de um professor. Sabe? Isso é a glória de um professor. Saber que você deixou lições para aquelas pessoas que passaram pela sua vida. Porque senão não tem sentido ser professor. Não é? Só para ensinar biologia você pode aprender de 1000 formas, até na internet. Agora, aprender para a vida é o professor que ensina. Não, com certeza. E, tipo, pela fase, assim, também que a gente passa, assim, tipo, fugindo do colégio, assim, pela nossa vida pessoal, eu acho que talvez hoje seja o momento que, tipo, pelo menos eu tenho essa tomada de consciência, que eu mais perceba a diferença que fez. Sabe, tipo, pelas Isso que é situações importante. que, tipo, eu acabo me colocando e que acabam acontecendo, tipo, Porque comigo, agora, com meus amigos. agora é que está
aquelas situações que a gente verbalizava, mentalizava, agora estão acontecendo. Sim. Não é? O que eu gostaria que o projeto passasse foi justamente isso. Como lidar com essa situação? Porque vocês jovens sofrem uma pressão muito grande do grupo. Ah, não, com certeza. Não é? Muito grande. E essa pressão, ela é às vezes definitiva para deixar a vida de um jovem melhor ou pior, entende? Então, você aprendendo alguns mecanismos, né, é muito importante. Você vai ser um adulto responsável, um adulto... E mais importante na vida, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é ser feliz. Não, com Sabe, certeza. de tudo isso, sabe, se existe uma lição de vida que eu digo para vocês, é isso. Seja feliz, sabe, seja feliz no que você... Vá fazer o que você gosta, não o que esperam de você. Ah, eu vou fazer medicina do que meu pai quer. Não, é você que tem que saber o que você gosta. Vá ser feliz do seu jeito, né? E, então, viver bem a vida significa isso, sabe? Nem sempre você vai fazer tudo o que você gosta, mas você pode escolher fazer o que você gosta. O que você pode escolher, escolha o que você gosta. O que você não pode, daí, por favor, as coisas vão acontecendo, né? Mas eu sempre digo que eu fiz 2 excelentes escolhas na minha vida, que determinaram a minha vida. Eu escolhi bem o meu trabalho, E o teu a minha marido, vocação com e o meu certeza. marido. Viu? Acertou as 2 coisas que ter foram uma escolha fundamentais boa? da minha vida, né? Agora eu deixei de ser professora, mas eu continuo esposa do Renato, né? E mãe dos filhos dele, né? E, como eu digo, né? Ele ainda acha que eu vou ser sequestrada, mas esse mal não vai acontecer nunca. Eu digo para ele, bem, quem escolhe madeira para sequestrar? Sabe? Não, mas não é isso, é que a vida ficou tão assim, bem, fala sério. Sabe? Né? Você acha mesmo que alguém vai procurar me achar em algum lugar? Tanta gente para ser sequestrada, bem, deixa. Fica nervoso, sabe? Ele quer andar atrás de mim. Agora ele deixou o trabalho dele lá na fábrica, veio para casa para me trazer, agora ele voltou para a fábrica. Nossa. Daí eu ligo para ele, ele vem me buscar. E não adianta dizer que não, eu vou de Uber, não. Não, ele fica arranjando. Não, eu vou passar em tal lugar e pegar uma amostra e já pego você, sabe? Nunca esqueço, um dia eu combinei aqui com a Deise, a professora Deise, e não me lembro mais quem. Vimos a Maringá visitar uma amiga. A professora Marli, que foi coordenadora aqui. Eu lembro Lembra da dela. Marli? Então, ela estava morando nesse tempo em Maringá. E combinamos. Como o meu carro era o maior, vamos no meu carro, né? Daí contei para ele, bem, olha, então nós vamos a Maringá. Então, Maringá é ali, gente, fala sério, né? E ele sabe lidar, porque no primeiro momento ele diz, nossa, que beleza, mas que bom, que programão, sabe? Ah, meu filho, quando foi chegando o dia, ele disse assim para mim na véspera, bem, olha que coisa interessante. Você não há de ver que eu vou ter que visitar um cliente em Maringá? Eu levo vocês. Bem, mas a gente queria ir dando risada, entende? Mas não teve jeito. Daí eu falei para minhas amigas, sinto muito. Vai ter que ir com o seu Renato. Ele, não, eu fico quieto lá. Ficou quieto não, ficou dando papel o tempo todo. Mas deu um jeito e me levou. E de tudo é assim, para sempre. Então eu já estou acostumada, sabe? Eu deixo ele me conduzir, sabe? Na vida, né? Eu nunca saio do carro sem ele me tirar do carro, gente. Pensa nisso. Né? Ele não senta à mesa para almoçar se eu não estiver sentado. Nunca. Nunca. Eu digo bem sim, então sirva você de salada, que são só nós 2, né? Mas a gente faz questão, é outra coisa, né? Põe uma mesa direitinho para nós 2, bem bonitinha, né? Uma salada bem bonita. Não, vou esperar você. Não, vou esperar você. E antes, quando eu era mais moça, ele puxava a minha cadeira. Agora eu não deixo mais. Eu digo, pelo amor de Deus, idade por idade, sou mais velha que você. Não é? Então, isso me ajudou muito na vida. Mas o contato com vocês, com alunos, foi o diferencial na minha vida. A minha vida inteira eu soube das fofocas em geral, da gíria do momento, da música, né? Gente, Depois que a gente fechar as câmeras aqui, vai ter uma sessão fofoca com você, assim. É. Pra gente te colocar a par do que aconteceu nos últimos 3 anos da nossa vida. Ai, vou amar. Porque, ó, aconteceu coisa, hein? Só faço ideia, gente. De vez em quando eu escutava os ruídos, sabe? Sempre tem, né? A rádio peão. Sempre tem a rádio peão que vem, né? Nossa Falar. E eu, Senhora. como eu disse, só deixei amigos, né?
E por causa da pandemia, eles se comunicavam muito comigo, sabe? Muito mesmo. Eu ficava sempre arrumadinha, de maquiagemzinha, porque sempre vinha FaceTime, eu não queria, você me conhece, né? Não queria parecer feia. Às vezes estava eu lá arrumando meus cachos, meu marido, bem, onde é que você vai? Eu digo, olha, alguém vai me chamar, bem, eu tenho que estar arrumada. Ah. Nossa, eu lembro do dia que você fazia muito isso com os alunos nos últimos dias de chinelo. Isso. E foi um. Pra quê de chinelo? É que veio ela de É que chinelo. veio ela de Ah, chinelo, sim, era. lembra? Chinelo, achei que eram os meninos. Não, Não, Eu tenho ela. a foto de você Claro, de chinelo. todo mundo. De chinelo e da. Chinelo. E da Juliette, eu lembro. Você com óculos, nossa senhora. Nossa senhora, Eu ainda muito tenho a bom, né? foto de você de chinelo. Ai, Nossa, gente. e E ela, assim, fazia parte do meu show, né? Fazia. Todo ano, Era um Regina, evento. era um evento. Quando é que você vai tirar o salto? No final do ano eu tiro. No final do ano, daí aquele dia eu tinha que vir, né? Eu vinha de salto, tirava, punha uma havaiana, né? E vinha para a sala de aula. Daí era uma festa, porque os meninos, as meninas todas muito maiores do que eu. Ah, e punha o pé do lado também, para ver como o pé deles era grande, pequeno, sabe? Então, sabe, tudo isso fez parte, né? De ser a professora Regininha do colégio universitário, Você tem né? quantos pares de... É verdade, eu ia perguntar isso, era Eu isso. tenho vergonha, mas tenho mais de 100. Era isso. Eu lembro que na época que a gente estudava, a conversa era que você não repetia um par de sapato. Pois é, na verdade eu repetia. É que vocês não prestavam atenção e não tinham aula todo dia comigo. Então, coincidia de eu estar com o sapato e tal. Mas é assim, gente. Agora eu posso dizer realmente que faz alguns meses que eu não compro sapato. Até porque meus sapatos ficaram lá novos, né? E eu doei muita coisa também, né? A professora Eunice tem um trabalho muito bonito. Ela faz um bazar e ela vende as coisas por 50 centavos. Muitas das funcionárias aqui do colégio compram dela. Roupas boas. Então, ela pede roupas em boas condições, calçado. E ela reverte para a clínica de queimados do HU. Né? Um trabalho bonito que ela faz, sabe? E antigamente ainda era para as crianças lá Da aula de queimados, não é? Não, era do. Da União da creche. Vitória. É, do Creche União da Vitória. Vitória. E para a ala de queimados Aham. agora, né? Ela pede, inclusive, doação de produtos de limpeza, essas coisas que o queimado precisa muito, né? E, então, eu volto e meia, eu faço uma limpa. A minha filha me manda muita coisa de Curitiba também, minha nora. A gente leva tudo na casa de Eunice, inclusive o meu filho mora bem perto da casa dela. O mesmo Renato me faz o favor de levar. E ela daí ela gosta de mandar, sabe? Olha, rendeu tanto, compramos tal coisa, fotografa. Tem tudo isso, né? E foram coisas que o colégio universitário me deixou, entende? Essas amizades, essas coisas, né? E eu tenho essa felicidade. Se a Léa Liz resolver, minha filha, resolver vir morar em Londrina um dia, ela disse que talvez ela não venha. Seus dois filhos estão em Curitiba hoje? Não, meu filho mora aqui. Ah, teu filho mora Porque aqui. a minha netinha está sim. aqui. Os dois foram alunos universitários, né? E minha netinha é aluna, e provavelmente vai ser aluna até terminar o terceirão. E o Theo, que é o meu neto, se vier, ele vem com certeza para o colégio universitário. Né? Tá mais que certo também. Né? Nossa, nem me fale, eu jamais assim. E a minha filha mesmo tem uma confiança absoluta no colégio, né? Ela disse, eu não vejo no horizonte. Gente, eu posso falar para vocês de uma pessoa que eu conheço muitas outras instituições. Não tem em Londrina uma estrutura como a que o colégio universitário oferece para vocês. Ah, não, com certeza. Isso eu Não acho que tem, é. gente. Primeiro, uma escola feita para ser escola. Todas as outras escolas foram adaptadas. Mesmo o Maxi, que fez muitas construções, era um colégio desse tamanho. Meus filhos estudaram lá um tempo. Mas aqui não, ele foi construído para ser uma escola. E só veio melhorando. Agora, então, né, quando passou para o Inspira, que é um grande grupo, né, injeta muitos recursos, eu acho que ficou uma escola assim. Eu não gosto de usar primeiro mundo, porque eu não me sinto de terceiro mundo, sabe? Odeio essa divisão, inclusive. Sabe? As pessoas valem pelo seu caráter, pela sua qualidade, sem essa de terceiro mundo, primeiro mundo e tudo mais. E o primeiro mundo tem seus problemas também, né? Que a gente pensa, Com certeza. né, que só nós que temos. Mas, de qualquer maneira, minha passagem por aqui, estar aqui com vocês todo esse tempo, me fez enxergar, inclusive, né, quando eu saí, todas essas estruturas maravilhosas que a escola oferece, que a gente vê que nem no país assim você encontra com muita facilidade uma escola assim.
Não, o próprio trabalho mesmo que, tipo, que a gente tá fazendo aqui, sabe, de ter essa oportunidade de estar Olha. desenvolvendo tipo, toda a Nossa. nossa ideia e todo E esse como é que projeto aqui. surgiu? Eu queria perguntar hoje, agora, como entrevistadora. Surgiu, pô, no começo do ano, O o Carlos teve a ideia. Aquele Carlos professor que aquele passou que aqui, passou por sabe? aqui. E, bom, ele teve a ideia e o Wagner, ele... É que o Carlos sempre era laboratório. Como começou online, ele não teve essa proximidade. Uhum. E o Carlos, E o Wagner, como o Wagner já dava conhecia aula, a gente, ele... chamou as Aham. pessoas. Ótimo. E, bom, daí eles É a cara do trouxeram... Wagner fazer isso, Aham. né? Trouxeram a ideia pra gente Deram pra gente e a gente tocou. e deram Maravilhoso, viu? nossa liberdade. E bom, estamos aqui. Esse é o episódio número, não sei, já perdi a conta. Nossa. Olha que E beleza. estamos aí com gravação pô, toda semana, tirando os eventuais contratempos e Covids e feriados. Né? Nossa, é incrível como tem feriado de terça esse ano, hein? Meu Deus do Semana que céu! vem tem outro, né? Não, mas é Terça-feira. segunda, Vai ser graças a segunda, Deus. segunda. E bom, a gente tá com gravação ininterrupta, acho que só parou nas séries, né? Porque nas séries também, né? Querer demais, né? Mas desde, pô, fevereiro. Gente, quando me falaram, quem me falou foi a Raquel, a diretora. Sabe? Legal. Ela que me falou, ela falou, Regina, olha, é um projeto tão diferente. E quando eu descobri vocês no Instagram, daí eu comecei aliás, YouTube, daí eu comecei a segui-los, sabe? Assistir, porque... Nossa, é um muito obrigado. A gente que, tipo, a gente que faz, a gente não tem noção, assim, de quem tá realmente assistindo, sabe? Tipo, a gente tem lá nossas visualizações, Aham. mas, tipo, o pouco de feedback, tipo, chega pouco feedback pra gente do público, sabe? E, pô, eu fico muito feliz de saber, assim... Nossa, olha, eu adoro, é uma coisa assim que, primeiro que eu acho uma iniciativa pioneira, né? Não conheço outra escola que fizesse isso, e eu acho que dá para vocês também uma experiência de vida muito grande. Ah, não, com né? certeza. Agora vocês imaginem o espaço de vida que nos separa em idade, né? E vocês estão aqui entrevistando uma velha professora, de igual para igual, né? Sabe? Tem Com muito perguntas sal. inteligentes, não é? Então eu acho isso que dá uma experiência para vocês que vocês vão usar para a vida, gente. Ah, não, com certeza. Tipo, por mais que, assim, a gente tenha aprendido muito, pô, tecnicamente, pô, a gente aprendeu toda a parada ali que tá no computador, que tá controlando tudo. Pô, a gente aprendeu Pense isso. câmera, iluminação. Bom, o Murilo tá aí ensinando muito a gente também sobre áudio e acústica. Ele é Aliás, Murilo? ele é o Murilo. Muito obrigado, Murilo. Aí ficou um Por isso que o agradecimento. menino fica ali concentradinho. Um agradecimento no ar pro Murilo e pro Leonan também, que faz as edições dos nossos episódios, corta o que tem que cortar. E, aliás, fica aqui um agradecimento pra eles, assim, acho que é muito Nossa, importante. A gente, muito, né? talvez, eles como não aparecem, mas Eles trabalham no off. trabalham no off e É. são muito importantes pro projeto. E a turma do off, né, sustenta. Ah, não, com certeza. Mas tudo isso que a gente aprendeu pode ter sido o máximo proveitoso possível. Mas talvez o que a gente mais vai levar desse projeto são as conversas e as pessoas. Com certeza. Eu gostei muito de ouvir a Renata. Eu sempre gostei muito da Renata. Quando ela entrou aqui, ela era bem tímida. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de conversar com ela no ensaio de festa junina, que ia todo mundo para lá, lembra? Aham. E sentamos lado a lado e começamos a conversar. E eu descobri uma menina tão bacana, tão especial. Desde então eu passei a admirá-la, sabe? Eu gosto dela, eu gosto assim. Eu já falei isso para ela, da virada que ela deu até, né, nela, sabe? Ela ficou, Aham. nossa, ela ficou. Ela é uma moça muito interessante, né? Eu gosto de ver gente jovem que dá essas viradas de chave na vida, sabe? Eu acho isso mágico, maravilhoso. Isso te ensina a viver, porque a vida, gente, é uma virada de chave constante, sabe? Você nunca pode dizer eu sei tudo, eu aprendi tudo. Você nunca sabe o que você não sabe. O meu pai tinha uma frase, eu hoje não citei ainda meu pai, mas eu cito bastante meu pai. Meu pai era um homem muito sábio. E ele tinha uma frase assim, ele dizia assim, cuidado, hein?
não provoquem as pessoas. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, existe uma linha invisível em volta de qualquer indivíduo. Não pule para dentro da linha, porque você não sabe o que você vai encontrar. Cuidado. Então, eu levei isso para a minha vida. Eu sempre tive cuidado no me aproximar, embora seja falante, tudo. Assim, de entrar na minha intimidade, gente, vocês não acreditam. São pouquíssimas pessoas, porque eu nunca gostei. Eu sempre escutava isso que meu pai dizia. E ele tinha razão. Né? E os dias de hoje, que ficaram tão difíceis, para vocês, essa experiência aqui, de conhecer pessoas mais velhas, inclusive, né, com as suas lições, observando esses professores, eu vi também do Callahan, adorei, gostei também. O Callahan é outro menino que eu admiro, eu acho ele muito interessante, assim, né? Aliás, os professores dessa escola, gente, são de tirar o chapéu, viu? Eu vim visitar a escola e trouxe presente para os inúmeros bebês, porque fala sério, gente. Ô, pandemia, viu? Vai me cortar esse trecho. Gente, só nasceu bebê. Meu Deus! Não, mas todo mundo, ó. O do Diego Callahan é nasceu pai, agora. Callahan é pai. Mateus, Lucas, não sei se você chegou a conhecer o Mateus. Lucas de. Claro, trouxe presente pro Lucas Lucas é pai, também. Matheus é pai, Mateus. Rebeca tá grávida, o bebê do Pelaquim nasceu na pandemia também. A O Edilene, brother, a Edneia, Edilene. meu. Só tem professor grávido na escola. A Edneia tá grávida. Não nasceu ainda? Já nasceu, já. Já nasceu? Já. Ah, eu Ai, eu preciso Nasceu acho que há cumprimentá-la. um mês atrás. Ou Nossa, gente. tá Eu por só esse sei que eu tempo. pensei assim. Quantos A Maria presentes Alice eu aí, ó, um preciso beijo aí, de- Maria Alice. Gente, eu fui Um numa loja. Nossa, eu fui numa loja, eu gastei uma nota, porque era um monte de gente. Sabe? E eu não queria vir sem fazer. É. Porque, não sei se você sabe, mas a vida, nos 20 anos, eu era encarregada de fazer a coleta de dinheiro para fazer a cesta do bebê. Essa cesta, 20 anos, hein, gente? Sempre fui eu de todos os bebês. Então, eu recolhi o dinheiro, e daí, às vezes, a pessoa, por exemplo, um casal quis a cadeira de papa, aquela cadeira que você pode levar no restaurante, sabe? Então, sempre sobrava dinheiro, comprava a cadeira de papa. E eu que fazia isso, comprava. Cadeira de papa, daí dava para comprar material de higiene, pagãozinho, paninho de boca, Mas pra sabe? quem? Para todo mundo nos últimos 20 anos que Todos teve Daqui filho do aqui. colégio? daqui do colégio, certo? Para todo mundo que teve bebê nos últimos 20 anos, eu que fiz, sabe? E daí eu ainda fui fazer um curso de laço, gente, de embalagem, para fazer umas embalagens bem bonitas. Fui lá na Moderna, eles me ensinaram, sabe, fizeram um curso, sabe? E eu aprendi lá. Daí eu fazia aquelas coisas fantásticas. O dia de trazer a cesta já era um acontecimento, né? Lá vinha o Renato, coitado, gemendo com a cesta, como sempre, né? E era aquele acontecimento, e fotografava e tudo, daí a gente entregava solenemente, na hora do intervalo, para o colega contemplado, ou a colega, né? Era uma festa, sabe? Então, eu não quis deixar passar, por isso que eu fiz questão de ir numa loja de produtos infantis para comprar uma lembrancinha a cada um dos bebês, dos jovens papais, né? E foi um momento, a Alessandra tirou eles da sala, a Alessandra já viu, eu já adoro um furdunço, né? Eu deixei com ela, eu disse, olha, Alessandra, vai ficar com você entrega, não vou interromper ninguém. Não, imagina, chamou um por um, sabe, para eu entregar em mãos. Foi muito, muito legal. Eu faço uma outra coisa também que eu gosto de fazer, gente, para não perder o vínculo com a escola. Todos os anos, eu tenho uma cunhada que mora em Joinville, é a irmã do meu marido. Ela é a pessoa mais prendada em matéria de cozinha que vocês imaginam. E ela, há muitos anos, ela desenvolveu com as filhas uma bolachinha, que pode ser de Natal, de Páscoa, podia para os professores, festinha infantil, todas essas coisas. Então, o que eu fazia? O que eu faço, né, todos os anos, eu encomendo dela, né, vem lá de Curitiba, minha filha, vai para Curitiba, minha filha me envia aqui para Londrina. Já vem nas embalagens bonitinhas, e eu, todos os anos, na época do Natal, levava para cada uma das funcionárias de corredor, que sempre são fundamentais para o Com professor, certeza, com né, certeza. para o pessoal e para o pessoal da coordenação, que aquelas pessoas também são fundamentais. Então, no ano passado, eu fiz isso, no Natal, sabe? Fiz isso. Eu vim aqui, não podia entrar, né? Até o meu marido que trouxe. Eu liguei, né, para a Bruna, para ela saber que ela ia ficar encarregada de distribuir. Coloquei tudo numa cestinha. Meu marido trouxe, para variar, né, o Renato aqui. E fiz isso porque é uma maneira que eu achei de nunca perder o vínculo com essa escola, né, que me acolheu sempre maravilhosamente bem, viu? Gente, eu tive nessa escola tudo o que eu pedi.
Tudo que eu quis para deixar meu trabalho melhor, a escola me deu. E sempre me apoiou no projeto de sexualidade, por exemplo, né? Sempre um apoio total. Eu tive poucos problemas com pais de alunos, mas olha, gente, raros, né? Mas quando Teve alguém que veio aqui e brigou com você? Infelizmente, uma pessoa que me deixou muito, mas muito triste, até porque eu não devia. Mas mesmo nesse momento, né, a coordenação foi assim fundamental, a direção se envolveu também, sabe? Sempre fazendo aquele jogo de campo, sem deixar a mãe irritada, né? E também que eu não ficasse triste, né? Eu fiquei muito triste na ocasião. Mas, claro, né, a gente supera qualquer coisa na vida. Eu, nessas alturas do campeonato, já tinha anos de Falando caminho. nisso, tem alguma história engraçada que você vivenciou aqui na ONU? Tem várias. Não, mas alguma que você poderia contar? Ó, eu- Alguma que você tem vontade de... Ah, não, eu acho que a pergunta pode ser melhor. Alguma que talvez você nunca contou. Bom, eu vou contar uma que eu não contei, até por assim, para não expor, né, o aluno da época. Isso já faz alguns anos. Então, houve um curso aqui para professores, né, para você assim, fazer uma aula de tal maneira interessante que você ia amarrando, né, desde o primeiro quadro, do quadro ao segundo, ao terceiro, e lá no último, você fazia a pergunta fundamental e todos saberiam, né? Coisas óbvias, evidentemente. Daí o que eu planejei? Como era começo de ano, vou montar uma aula de célula. Super bem feita, né? Gente, eu preparei uma aula de célula que vocês não têm noção, sabe? Aquele quadro ficou cinematográfico, porque era um tempo que a gente usava poucos recursos, né? Ficou cinematográfico. Para isso, porque assim como a ideia de átomo, a ideia de célula é muito abstrata para o aluno, né? Eu quis deixar concreto. Eu trouxe até aquele... como é que chama aquele joguinho de matemática que tem vários quadradinhos, Tangram? Eu sei qual é, mas eu não lembro. Não, eu acho que é tão grande assim. É, né? Do cubo. Também É tem cubo o... mágico. Não, é cubos dourados, um negócio assim, não é? Isso. Sabe, para eles terem a noção de unidade e todas essas coisas. E eu dei aquela aula, gente, mas eu me achei, viu? Quando eu terminei a aula, eu pensei, assim, que estava acabando, né, que eu ia fazer a pergunta final, eu pensei, nossa, eu estourei a boca do balão. Hoje eu dei a melhor aula da minha vida. Eu pensei assim, gente, alguém não entendeu alguma coisa? No comecinho de ano, né, eu conhecia muito poucos alunos. O japonesinho levantou o dedinho assim, sabe? Ai, professor, eu não entendi uma coisa. O que você não entendeu, meu amor? Eu não entendi o que é célula. Gente, eu tinha vontade de me suicidar. Eu passei a aula inteirinha explicando e achando que aquela abstração estava entrando na cabecinha deles. Isso foi uma coisa assim que eu contava, todo mundo se matava de dar risada. E a outra coisa também, que bem desagradável, que me aconteceu, não foi com um aluno, mas foi aqui dentro da escola, né? Nós tínhamos um gestor, também não vou dizer do qual grupo, mas esse gestor vinha, e era o gestor da parte de biologia, de ciências e tudo. Então, ele vinha com regularidade acompanhar o desenvolvimento do nosso plano de curso, se a gente estava dentro dele. Uma pessoa maravilhosa que me tratava maravilhosamente bem, sabe, elogiava o meu trabalho e tudo. E um dia eu vinha vindo lá do lado da coordenação do Fundamental 1 para cá. E bem na frente da sala ali, antigamente da Raquel, ele estava ali, me parou, e professora Regina, eu queria mesmo conversar com você, eu cito o teu nome do Iapoca Oxuí, ele falou, porque você entendeu bem o método e não sei o que, começamos a conversar. Nisso, eu vejo, do outro lado, assim, do corredor, veja bem, eu estava aqui, então, lá perto da sala de convivência, uma mulher grande, assim, sabe, vestida de um bordô, um magenta, assim, mas a mulher aparecia muito, porque ela era uma mulher grande, mas assim, e eu tô achando, e eu ia receber a mãe de um aluno, sabe, para conversar comigo na sala da Alessandra. Eu pensei, mas é a chata da mãe me chamando, gente, veja se isso se faz, nem está no horário ainda de eu atendê-la, e ela, sabe, quando ela fez isso pela segunda vez, eu disse, Marcos, você me desculpe, eu tenho que ir, porque aquela baranga não para de me chamar. Ele falou, a qual? Aquela que está vestida, era magenta, né? De magenta. Eu tive, gente, na hora uma iluminação. Eu falei, não, é a de azul. Era uma mulher de azul que estava entrando na coordenação. Ele falou, porque aquela lá é minha mulher, ela está me chamando. Gente, foi a pior fora que eu dei na minha vida.
Chamei a mulher de baranga. A gente não chama ninguém de baranga. Eu imagino a tua cara no momento. Deus do céu, que grosseria chamar alguém de baranga. Eu não chamo ninguém, gente, não é meu costume falar isso. Sim. Mas a mulher me encheu tanto, mas não era pra mim, era, quer dizer, uma desagradável também, né? Sim. Chamando a Maria ali com aquela insistência, né? A minha sorte foi a mulher de azul, que nem era a mãe que eu ia atender. Mas ela embaraçou, eu falei, ai Marcos, me desculpe que agora eu tenho que ir mesmo olhar a mulher, tá entrando na coordenação. E era a Sabe? mulher, a mãe, aquela que entrou? Não, era outra pessoa, mas eu dei ela graça. foi só uma desculpa Não, que ela sim. deu, assim, Eu pra... inventei na hora, sabe? A Nossa. mulher estava esperando lá dentro, inclusive, sabe? Não tinha nada a ver com a baranga. Gente, baranga. Quando eu contei em casa para filhos, marido, eles não acreditavam que eu falei essa palavra. Ainda meu marido, credo, bem, você nunca usou esse termo, pois eu usei pro marido da baranga. E você, assim, sua marca registrada sempre foi sua elegância, a gente já falou até dos seus sapatos, tudo. E eu queria saber assim, se você sempre foi de se cuidar, de ser vaidosa, Sempre. de, sabe, de se cuidar de dentro pra fora e o contrário também. Por que você acha que você sempre gostou disso? Então, eu vou dizer para vocês. Faz alguns anos que eu também levei anos para descobrir por quê. Porque eu sempre digo para quem diz assim, ai, Regina, eu queria ser você. Eu digo, não queira, porque é muito trabalhoso ser eu. Sabe? É bem difícil ser eu. Eu vou dizer para vocês, eu sou a caçula de uma família grande. Minha irmã casou quando eu tinha 6 anos. Eu fiquei de menina e todo aquele bando de homem lá, meus irmãos, né, e tudo. E super cuidadosos e tudo mais, né? Uma avó alemã extremamente crítica. Regina sente direito, Regina olha a mão. Até hoje, né, eu tenho postura para sentar tudo, porque é ela que me ensinou, né? Ela se dava o trabalho de uma vez por semana e no Schaffer era uma famosa confeitaria curitibana. Eu ia lá de luvinha, chapeuzinho, pode imaginar, lá nos 50, né? Luvinha, chapeuzinho, para daí tirar as luvinhas, como devia tirar, colocar na mesa direitinho, como tinha que ser, chamar o garçom com o sininho. Ela me ensinava tudo isso, para eu ser uma jovem educadíssima, para ser escolhida por alguém, mal sabia ela, sabe? Os tempos daí mudaram muito. Né? Então, era muita... E eu, sabe, eu acho que eu fui tendo a obrigação, de repente, e talvez por ser gaga, também, hoje eu penso, eu queria ser bem aceita de alguma maneira. Então, eu já era famosa no colégio, de todo dia com o cabelo arrumadinho. Sabe? Eu mesmo sempre arrumei meu cabelo, né? Eu lembro da sua história, você nunca parecia desarrumada pro seu marido. Jamais, até hoje. Você acorda cedo. Isso. A minha filha disse que é uma lenda, que ele finge que acredita e eu finjo que não é. Mas a gente eu continuo fazendo a mesma coisa, eu levanto cedo. E olha, gente, esses dias, como eu não comprei mais roupa, porque eu não trabalho mais fora, né? Esses dias me peguei assim, meu Deus, estou repetindo roupa, porque eu me arrumo todo dia, como se eu viesse trabalhar. Caramba, velho. Sabe? Porque ele está todo dia arrumado. Todo dia, porque ele sai para trabalhar, né? Mas eu me arrumo todo dia, faço maquiagem, tudo aquilo que eu já disse para vocês, eu faço todo dia. Todo dia, todo dia. Virou uma segunda natureza, sabe? É cansativo? É. Dá trabalho? É. Mas então é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. É uma questão que eu acho que eu queria ser aceita de alguma maneira. Me diferenciar por alguma coisa. Então eu era a arrumadinha da sala. Eu era arrumadinha. Você queria se destacar. Queria me destacar 1,5 m, pensa, né? E lá em Curitiba, mulherada, na minha sala, nós tínhamos... Eu estudei com o mesmo grupo desde do 5º ano, do que seria o 5º ano hoje, até terminar o 9º ano. E alguns desses colegas foram comigo para o médio e depois para a universidade. Caramba, nossa. Eu tenho uma amiga dessas 12, uma delas, nós somos amigas há 65 anos. Você pensa, uma amizade que dura 65 Minhas anos. amizades duram 65 anos, Exatamente, pelo amor. profetize, Regininha. Olha, isso aí, sabe? É uma coisa de a gente se cultivar também. Ela morou nos Estados Unidos um montão de tempo, num tempo que não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas, WhatsApp. Nunca perdemos o contato, sabe? Então, essa coisa de ser aceita, né, o grupo me aceitar, para mim sempre foi muito, muito, muito importante. Então, lá na escola mesmo, que todo mundo me conhecia, ninguém aceitaria depois mais, se eu não fosse arrumadinha. Você estudou onde? Sempre em escola pública, não. Fundamental, até o 5º ano, eu estudei no Colégio São José, em Curitiba. Todo o Fundamental 2 e o médio no Colégio Estadual do Paraná. A escola, que eu aprendi
Quase tudo que eu sei na vida eu aprendi dentro do Colégio Estadual do Paraná. Uma escola tão fundamental, gente, que tinha teatro, tinha uma rádio. Tinha, não, tem. Ainda tem essa escola? Tem uma maravilhosa. Ela fica bem no centro de Curitiba, perto do passeio público, fica num alto, assim, é lindo. É uma escola maravilhosa, sabe? Os professores que eu tive, e naquele tempo, gente, era os primeiros anos do pós-guerra, os primeiros mesmo, né? Então, o que acontecia? Tinha muito imigrante, muita filha de imigrante. Então, Ainda mais em Curitiba também, nossa! Então, nas minhas salas de colegas, né, eram só assim, polonesas, ucranianas, russas, muito, alemão. E falava português? Elas falavam português, os pais delas não, sabe? Elas aprendiam português na escola. Então era um desafio, tipo, para os professores. Nossa, nem fale, sabe? Era uma Ainda mais pela cultura também. totalmente diferente, né? E isso mostra também, tem muito, explica por que o curitibano também é reservado, né? O curitibano é uma colonização polonesa. E não é italiana, nada disso, é polonesa, né? O curitibano tem raiz polonesa. Eu mesma, meu avô era polonês, minha avó alemã, meu avô polonês. Imigraram no final do século. Desculpa, Regina, desculpa, é que eu tava tentando me comunicar e desculpa. Pode falar para ele guardar essa... Não. Olha, meu amor, não. Dá uma olhada no zap, por favor. Você e a Rafaela não entendeu qual que era o meu recado quando eu fiz assim, ó. É isso aí, comunicação. Isso aí! Outra coisa. Agora, meus filhos, já são 5 horas da tarde, eu quero ver se eu consigo ver. Ah, não, com certeza, Então, Regina. eu quero, se vocês me permitem, dizer a palavra final, né? Ah, não, a gente... Calma, antes a gente tem uma pergunta pra fazer. Diga. Tem uma que você já respondeu ao papo que a gente sempre faz, que a gente sempre pergunta pra todo mundo que passa por aqui. Deixar uma mensagem. Não é isso, mano. É da pandemia. O que a pandemia te tirou, que você mais sente falta? Mas eu acho que o nosso papo aqui respondeu isso. No Isso. começo. Eu já disse a vocês, foi o contato com vocês. Contato com a escola, ter cortado a minha carreira assim. E agora a gente abre um espaço aí, ó. Murilo, troca a câmera, por favor. Sua câmera aqui, a gente deixa um espaço assim pra você deixar uma mensagem assim pra quem tá assistindo, pros nossos telespectadores, tá ligado? E... Vou dizer sim, com prazer. Perdão pelo tá ligado. E, bom, o espaço é seu, Regininha. Aqui? Muito bem. Então a câmera acho que gosta de mim. Então, assim, ó, a minha palavra final é a seguinte. O processo de envelhecer, gente, que está muito longe de vocês ainda, né? É um processo de perder a utilidade. Quando veio a pandemia, eu perdi a maior utilidade que eu tinha, que era ensinar gente jovem. E você vai perdendo utilidade, você não é mais tão útil para os seus filhos, que são adultos, até para os netos, eles vão crescendo, você também vai perdendo utilidade para eles, né? Então, eu acho que a melhor coisa, assim, a coisa mais bonita que uma pessoa mais velha quer para si, é conservar, nesse momento da falta de utilidade, você conservar o amor das pessoas que te rodeiam, né? Você não é mais útil, mas elas te amam, né? E como dizia o padre Fábio de Mello, que eu achava muito bonito que ele dizia, eu quero que levem a Regina para o sol, mas eu também não quero que esqueçam a Regina no sol, entende? Que vão me buscar, né? Isso se chama amor, né? Então, se eu conseguir isso, que quando me faltar toda a utilidade, eu sei que o meu maravilhoso companheiro, eu nunca vou perder utilidade para ele, né? Porque ele me ama, eu o amo, e ele sabe que eu vou ter sempre uma utilidade, nem que seja assim para o coração dele, né? Mas, para os meus filhos mesmo e netos, eu quero que mesmo quando eu não for mais útil, eu seja amada, né? Então, eu deixo essa lição também para todos os jovens, né? Procurem viver a vida assim, né? É muito bom ser jovem, ser lindo como vocês são, e aprendendo tanta coisa boa e tudo. Quantas coisas vocês podem fazer, inclusive, por esse nosso país tão complicado, né? É um paísinho complicado. Mas eu sei que vocês podem, que vão virar essa chave um dia. Eu confio muito, muito, muito nessa geração. Eu confio muito. E foram vocês que me ensinaram a confiar, nesses anos todos de magistério. Então, esse é o meu recado, né? Vivam a vida de maneira que, quando não tiverem mais utilidade, ainda assim sejam amados.
Regininha, Muito obrigada. obrigado pelo papo, obrigado pela disponibilidade, aliás. Nossa, eu Foi fiquei muito feliz. Aham, a gente tá muito feliz mesmo. Um beijo aqui de novo, falei isso no começo, vou falar agora de novo. Thalita, espero que você tenha gostado do episódio. E é isso. Tadinha da Thalita. Tadinha. Eu fiquei com a filhinha dela. Ela me mandou hoje uma mensagem pelo Instagram, ela que me chamou, me convidou e tudo, né? Ela que queria ter feito isso. Pois é, ela disse, Regina, infelizmente não sou eu, né? Sim. Vai ser a Mafeira e o Pedro, ela falou, né? Aham. Porque houve um caso de Covid na minha sala de aula e tal. Mas olha, vocês me deram uma grande alegria. Só entrar aqui já me enche de felicidade mesmo, sabe? De alegria. Porque eu só tive coisa boa dessa escola, né? E vocês ainda me trazem ainda muita coisa boa, né? Agora, obrigado. Esse foi mais um episódio do Fora de Sala. Eu que aplaudo, viu, gente? Vocês é que são fora de série.